Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras possam ser de gratidão. De gratidão ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de aqui estarmos. Gratidão aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiãos, aos nossos familiares, esses espíritos amigos que zelam e nos ajudam nesse nosso caminhar. Gratidão ao mentor espiritual desta casa, que vem amparando e sustentando as tarefas e cada um dos companheiros que aqui comigo. Gratidão a cada um de vocês que aqui vieram nesta noite para me ouvir. Jesus utilizava-se de histórias, de parábolas, para que ele pudesse transmitir os seus ensinamentos. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Mestre é aquele que conduz, é aquele que orienta, sobretudo através dos seus exemplos. E ele se utilizava muito das parábolas, que eram histórias, cujos personagens eram seres humanos, personagens da sua época, e sempre através dessas parábolas, dessas histórias, ele trazia um ensinamento. E hoje nós vamos, então, juntos refletirmos sobre a parábola do semeador. Nesta parábola, Jesus diz o seguinte, que um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte das sementes caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra, e nascida, produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos de ouvir, que as ouça. Trazendo então a compreensão dessa parábola para os nossos dias atuais, nós vamos inicialmente nos deter a 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o semeador. Quem é o semeador? Nós vamos ver que o semeador somos todos nós. Porque a vida é uma grande sementeira e nós semeamos o tempo todo. Até quando nós ficamos na inércia, quando nós não tomamos atitude, nós também estamos semeando. E algo que é importante da gente sempre frisar é que toda semeadura implica numa colheita posterior. Por que é importante nós chamarmos atenção para esse fato da colheita? Porque nós plantamos, nós colhemos, nós semeamos o tempo todo. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Mas muitas vezes depois, quando algo acontece nas nossas vidas, é muito comum nós ouvirmos o que eu fiz para passar por isso. Por que tal coisa está acontecendo comigo? Amigo, em algum momento você semeou. Então, essa semeadura nós fazemos o tempo todo, mas a colheita também irá acontecer mais à frente. Então, isso é bom que nós viemos a lembrar o tempo todo. Eu estou semeando aqui hoje, em algum momento eu vou estar colhendo. E vou colher exatamente o que eu semeei. Se eu semeei pimenta, eu vou colher pimenta. Eu não vou colher alface. Então, amigo, está preparado para comer a pimenta que você está semeando hoje? Porque se você não está, você não semeia. Então, isso é muito importante. Aí você diz, não, eu não vou comer essa pimenta, não semeei essa pimenta, semeou. Então,
Então nós temos que ter muito cuidado com essa nossa semeadura. Um outro detalhe também que nós vimos aqui é que ele semeou para todos. Ele não escolheu o terreno que ele ia semear. Ele teve um terreno que caiu junto do caminho, o outro caiu sobre as pedras, o outro caiu em boa terra, o outro caiu entre espinhos, mas ele saiu semeando. Tal como nós também não devemos escolher para quem a gente vai semear, para quem a gente vai ajudar, para quem a gente vai orientar. É muito comum nós optarmos por aqueles que nos dão retorno. Eu vou orientar porque esse aqui, né, é um bom filho, ele é uma pessoa, ou um amigo que eu sei que vai seguir as minhas orientações, mas aquele que é mais difícil e aquele que muitas vezes precisa que a gente faça uma semeadura mais constante, mais eficaz, a gente não quer fazer porque aquele não dá o retorno que nós esperamos. Então, é exemplo de Jesus na parábola, ele semeou para todos. Então, nós também temos que ajudar a todos. A quem bater a nossa porta, a quem estiver ao nosso entorno, são para essas pessoas que nós vamos ajudar. Independente de credo, independente de raça, independente de ser da nossa família ou não, a nossa obrigação é de ajudar a todos. Bom, o nosso segundo elemento é o verbo sair. Quando ele diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Então, quando ele diz isso, o que é esse sair? Esse sair, ele nos dá a ideia de movimento. Ele saiu de um lugar para o outro. Ele saiu de uma postura para outra. Então, vejam, na vida também é assim. Nós precisamos sair. Nós precisamos ir para que nós possamos conquistar aquilo que nós almejamos. Então, sair de uma postura para outra. E aí nós precisamos perceber e avaliar as nossas posturas. Eu realmente estou saindo para semear? As minhas posturas estão fazendo de mim realmente um semeador produtivo? Isso nós precisamos estar avaliando. Estamos presos àquele que não nos permite sair de onde nós estamos. Há algum tempo atrás, eu estava assistindo uma palestra do Rossano Klinge. Vocês conhecem o Rossano Klinge? Ele é um orador espírita, um psicólogo, né? E ele traz palestras muito interessantes. E ele havia contado, que ele estava contando a história de um rapaz, de um homem, que trabalhava em determinado emprego, mas ele estava muito insatisfeito com esse serviço que ele estava fazendo. Então, ele estava insatisfeito, o tempo foi passando e ele cada dia mais insatisfeito. E ele então não tinha aquele prazer de trabalhar, ele não produzia o suficiente por falta de motivação e de satisfação. Via, hora por outra, esse rapaz trazia atestado para poder se livrar de estar trabalhando, quando não faltava o serviço. Então ele começou a se tornar um funcionário, um mau funcionário, porque não tinha uma boa produtividade, não tinha motivação, não gostava de estar ali, não estava satisfeito. Eu acho que quem tem uma empresa ou quem tem um cargo de gestão sabe o que é um funcionário insatisfeito. O funcionário insatisfeito realmente não produz, né? Ele não está ali, não segura a bandeira, né? Enfim,
E ele faltava serviço, e ele chegava atrasado, porque ele estava insatisfeito. Entretanto, em momento algum, esse funcionário pensou em fazer algum movimento no sentido de se capacitar para poder ir para um outro tipo de trabalho, fazer algum tipo de curso que colocasse ele em outra oportunidade. E assim ele foi ficando, sem que se preparasse para mudar. E aí a gente lembra desse sair da parábola. Então ele continuou ali, insatisfeito, não estou satisfeito, não estou bem, mas não fez nada também para mudar aquela situação. Chegou um belo dia, esse rapaz é mandado embora, porque era óbvio que isso ia acontecer. Não produzo bem, chego atrasado, falta o serviço. Então, o funcionário está na fila de ser mandado embora. E foi o que aconteceu. E aí ele ficou desesperado. Por quê? O que ele ia fazer agora? Ele só sabia fazer aquilo ali. E agora desempregado? Como que ia ser as coisas? E aí o santo vem fazendo uma contextualização. Pois é, eu não estou satisfeito, ele não estava satisfeito. Você tem que fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude. Então, quantas vezes nós estamos insatisfeitos no trabalho, semelhante a esse jovem, a esse senhor, e não fazemos nada? Muitas vezes levamos a vida num trabalho que não nos dá prazer, não nos dá alegria, porque nós não temos essa coragem, disposição, de nós sairmos da nossa zona de conforto e procurarmos algo diferente. Quantas vezes vivemos a vida, vivemos anos, vivendo situações desconfortáveis, com relações abusivas, e nós não conseguimos nos movimentar para mudar esse nosso entorno. Eu não estou feliz com essa profissão. Estuda, faz outra, muda. Não há problema algum. Eu trabalho há 10, 20 anos fazendo isso, mas hoje isso não está me dando mais prazer. Muda. Toma uma atitude. Saia da sua zona de conforto. Veja o que pode ser feito para que aquilo possa mudar. Então, esse movimento de sair é um movimento importante, que ele vem nos orientando em relação a isso. E aí, ele nos fala, é preciso avaliar as suas posturas. O que me prende? O que faz com que eu não saia dessa situação tão desconfortável, tão infeliz, que já não me traz mais prazer? O que me prende? Que me gera essa acomodação, essa estagnação? O que está por trás da minha estagnação? O que está por trás da minha acomodação? Nós precisamos nos avaliar o tempo todo, porque vejam, a nossa vida é construída a partir das nossas escolhas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele ainda fala mais. O pensamento guia a nossa vida. Você é aquilo que você pensa. Se eu penso de forma positiva, se eu penso de forma altruísta, eu vou movimentar a minha energia para aquilo ali. Agora, se eu penso, nada dá certo comigo, tudo é difícil, não sei por que é assim, assim será. Então, é preciso que nós tenhamos essa certeza de que a nossa vida é resultado das nossas escolhas, semeadura. E nós escolhemos o tempo todo. Se nós vamos viajar, nós não escolhemos a roupa que nós vamos, nós escolhemos o dia que nós vamos, nós escolhemos a quantidade de dinheiro que nós vamos precisar. Então, nós escolhemos o tempo todo. E nós não paramos para pensar nisso. Se eu estou neste momento, nessa situação, ela é resultado das escolhas que eu fiz, que me conduziram até aqui. Não está bom? Muda. Observa
as suas escolhas, porque elas te conduzirão à felicidade, que é a felicidade relativa, mas que é possível que a gente tenha aqui na Terra, embora sendo um mundo de provas e expiações, nós podemos ter uma felicidade relativa, sim. E nós viemos para ser felizes, nós não viemos para sofrer. O sofrimento é resultado dos nossos equívocos, das nossas escolhas equivocadas. O sofrimento vem para mostrar, olha, acorda, o caminho não é esse. É preciso mudar. E nós precisamos aprender com as nossas experiências. Nós não podemos sofrer em vão. A gente precisa tirar o conhecimento que aquela situação, aquele sofrimento está trazendo para nós. Não é possível que passemos pelo sofrimento em vão, que não saiamos dali levando uma carga de experiência, de conhecimento que nós vamos utilizar para a nossa vida. Então é preciso nós sairmos dos hábitos perniciosos que nós ainda temos. É preciso sair da zona de conforto. É preciso muitas vezes dizer não a nós mesmos. Às vezes nós estamos vivendo situações desconfortáveis na nossa vida porque nós não queremos dizer não aos nossos prazeres, aos nossos gostos. E isso nós precisamos avaliar. Precisamos identificar quais as amarras que nos limitam a sair para semear. Sair para fazer o que precisa ser feito. Porque nós precisamos, de uma vez por todas, nos dirigir em direção à luz. Nós viemos para isso. Nós reencarnamos para isso, para nos dirigirmos em direção à luz. Terceiro elemento. Então, o primeiro elemento é o semeador. E esse semeador somos nós. O segundo elemento é o sair, é o movimento de sair, que também deve ser feito por nós. E o terceiro elemento, que nós vamos inicialmente falar, são as sementes. O que são as sementes? As sementes são tudo aquilo que nós temos e que nós trazemos para o ambiente que nós estamos. São os nossos sentimentos, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, são as nossas palavras, são os nossos gestuais, é a nossa irradiação. Então eu preciso pensar, o que eu estou irradiando no ambiente onde eu estou? Que sentimentos eu emano e que isso envolve as pessoas? Porque nós emitimos através do nosso perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, que acompanha o espírito após a morte do corpo físico, ele é o nosso intermediário, é ele que traz as sensações do corpo para o espírito, como ele também comanda, ele passa para o corpo físico as informações do espírito. Então, quando nós estamos no ambiente, nós emanamos ao ambiente as nossas energias. Da mesma forma que nós absorvemos as energias do ambiente. Alguém já passou pela experiência de estar num lugar, chegar num ambiente e não se sentir bem com aquele ambiente? De ter que sair do ambiente? Por outro lado também, há ambientes que a gente chega e é um ambiente de uma paz, de uma tranquilidade. Às vezes a gente chega na casa das pessoas e a gente encontra um ambiente de tanta paz, um ambiente gostoso que a gente tem vontade de ficar. E outras vezes você chega num ambiente em que você tem vontade de sair. Eu vou pedir licença para contar um caso pessoal em relação a isso. Sobretudo pedir licença ao meu marido. Nós uma vez fomos no final de semana passar na casa de uns amigos em Niterói. E chegamos lá, nós íamos passar o dia, íamos dormir lá e voltar no dia seguinte. Fomos no sábado
íamos voltar no dia seguinte. E aí chegamos, fomos muito bem recebidos e tudo, ficamos conversando. Daí a pouco, meu marido tem a mediunidade de captar, né, o ambiente, as sensações do ambiente, enfim. E aí ele falou assim: Larinha, vamos embora. Eu falei: como que nós vamos embora? Se nós acabamos de chegar e a gente já falou, já combinou que vinha para dormir, vamos embora. O negócio aqui não tá bom, não. Eu falei: misericórdia, como que a gente vai fazer agora? Eu não tenho essa percepção aguçada, não. Mas ele tem. Vamos embora, que o negócio aqui tá feio. Eu falei: ele vai falar o quê, rapaz? O que a gente vai dizer para eles? Que a gente vai embora, não vai nem almoçar. Ah, não vamos ficar. E ele não fez cerimônia. Olha, fulano, vamos embora. O negócio aqui tá carregado. O negócio aqui tá carregado. Você manda rezar aqui, você manda orar. O negócio aqui não tá bom, não. O negócio aqui não tá bom, não. Eu vou me embora, porque eu estou passando mal aqui. E tá passando mal mesmo. Eu estou passando mal aqui, eu vou me embora. Aí, meu filho, eu muito sem graça, catei minhas coisas. Era um condomínio, Itaipu, parece. E aí, era um condomínio assim no alto. Então a gente entrou dentro do carro. Quando a gente desceu, que chegou na portaria, ele já estava bem. Ele falou: acabou, não estou sentindo mais nada. Aí eu falei: viemos nós embora para Cabo Frio. E depois ele ainda ligou, falou: olha, manda rezar essa casa. Manda, porque o negócio aí não está bom. Então, assim, essa ambiência, de alguma forma, a gente que está ali, a gente contribuiu para essa ambiência, né? Então, nós precisamos avaliar, porque é nossa responsabilidade. Quantas vezes a gente mata o outro com aquilo que a gente fala? Quando a gente mata a esperança do outro, a gente está matando o outro. Então, a gente precisa se policiar. O que eu falo? Como que eu falo? Olha, quando a gente está encolerizado, a gente não tem noção dos raios vibratórios negativos que a gente emana sobre o outro, sobre o ambiente. Isso são sementes. Tudo isso são as sementes que eu estou lançando no meu ambiente, que eu estou levando para o outro. Então eu preciso avaliar. Quais são os sentimentos que me manifesta no momento de algum tipo de reação? Que emoção eu estou jogando para o outro? Será que eu preciso falar desta forma? Eu preciso falar neste momento? Eu policio as minhas palavras para falar para o outro? Sobretudo com os familiares. Porque com os familiares a gente se sente mais à vontade de falar do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, o que a gente quer. Com os outros de fora, a gente ainda fica mais preocupado de falar certas coisas de certas maneiras. Mas com as pessoas de casa, como nós temos mais intimidade, nós nos sentimos à vontade de falar como a gente quer falar. E nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de magoar os outros, de ferir os outros. Então precisamos pensar sim. Tem horas que não é aquele momento de falar. Espera para você ver, estuda quais são as palavras. A gente tem que ter esse cuidado com o outro. A gente não pode falar do jeito que a gente quer. A gente tem que ter essa preocupação. E quando a gente faz isso, é porque nós somos extremamente egoístas. Porque eu estou preocupada só comigo. Há pessoas que dizem com muito orgulho: não levo o desaforo para casa. Não deixo para falar depois o que eu tenho para falar hoje. Acha isso um orgulho enorme. E aí sai falando do jeito que quer, da maneira como que quer. Não escolhe as palavras para falar. E sai ferindo e magoando os outros. São sementes que nós estamos lançando no mundo e que nós vamos colher depois, porque a colheita, ela vem. É obrigatória.
Em relação aos terrenos, em relação aos solos, quem são esses terrenos se não são nós mesmos? Os solos somos nós. Então, o semeador somos nós. O sair somos nós que temos que tomar as atitudes. As sementes é o que nós estamos emanando para os outros. E o solo somos nós. O solo é a nossa capacidade de entendimento daquilo que nós estamos recebendo. De toda essa gama de conhecimento, de orientação que a doutrina espírita nos traz. Porque ela nos traz todo o roteiro. Ela nos traz como devemos fazer. Mas como ela é extremamente democrática, não tem castigo, não tem nada disso, nós ficamos muito à vontade, né? E acaba a gente muitas vezes não seguindo. Então o solo somos nós. E se cada um não atua com a mesma eficácia, é porque nem todos estão na mesma maturidade espiritual. Por isso nós vemos um solo que é à beira do caminho, que são aqueles endurecidos, aqueles que a semente não germina. As aves comeram, como diz a parábola, todo aquilo que leva o indivíduo ao mau caminho, que influencia. Aquele que se deixa influenciar por tudo, por exemplo, que a terra nos oferece. Porque viver no mundo material não é fácil. Porque os encantos do mundo material é muito grande. Os prazeres que o mundo nos oferece é muito grande. Então é muito fácil para a gente se distrair. E nos distrairmos. E nos distraindo com tudo que o mundo nos oferece. Então, nós precisamos estar atentos. E a gente vem se distraindo há muito tempo. A gente se distrai aqui, se distrai ali, né? E é realmente, viver aqui é encantador. O mundo oferece desde a natureza, desde os prazeres da comida, do lazer, do sexo, é tudo muito bom. Então é muito fácil nós nos desviarmos. Então nós precisamos estar atentos para não ser essa beira do caminho, que somos aqueles mais endurecidos e que insistimos em manter as nossas posturas, né, equivocadas. Depois ele diz que teve um outro solo, que é o solo pedregoso, que não havia muita terra. Ele diz que as sementes brotaram, mas essas sementes ressecaram. Então são aqueles que recebem as orientações, mas que diante da primeira adversidade, da primeira obstáculo, desiste dos seus ideais, dos seus objetivos. Quantos de nós nos colocamos desta maneira? Nós vamos e, na primeira dificuldade, nós desistimos. Eu vou fazer um concurso para poder me melhorar a vida, vou entrar no concurso para eu ter um emprego fixo. Fiz o primeiro, não passei, eu já desisto. Então, nós não podemos esquecer, amigos, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. As coisas aqui são difíceis mesmo. Então, achar que você vai viver aqui e que não vai ter dificuldades, não vai ter obstáculos, ou que as coisas serão fáceis, é uma tremenda ingenuidade. Aqui na Terra a gente resolve, não sei se com vocês é assim, né? Com a gente é assim. A gente resolve um problema, quando aquele está resolvido, daqui a pouco surge o outro. Você passa por um pedaço, ai gente, agora graças a Deus está resolvido. Daqui a pouquinho surge mais outro para a gente resolver. Quando não é diretamente conosco, é com alguém que está ligado a nós. Então a gente está sempre tendo uma coisinha. Às vezes é um mais leve, às vezes outro probleminha mais pesado, às vezes é um filho que está passando uma situação, às vezes é o outro que está assim, às vezes coisa que afeta os filhos afeta mais a gente do que aquilo que é com a gente mesmo. Então, se um filho está passando uma situação
difícil, tá? A gente sofrendo também. Enquanto aquilo não resolve, a gente também não consegue. Então, assim, é a vida do mundo de provas e expiações. É o mundo, qual é a característica do mundo de provas e expiações? Não é o predomínio ainda do mal? Está em transição, né? Divaldo, antes de desencarnar, eu vi uma fala de Divaldo, onde ele dizia que nós estamos no ápice dessa transição. Lógico que a gente não sabe quando vai ser concluída, e seria muito leviano dizer datas, porque isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas isso eu lembro que ele falou que nós estávamos no ápice. Então, assim, estar no processo, né, de melhora, o mundo regenerado, já é um mundo que tem o contrário, ele predomina o bem. Ainda há erros, ainda há dor, mas não semelhantes à Terra. Porque as pessoas vão errar querendo acertar. Ao passo que hoje nós vemos pessoas que erram querendo errar, né? Então a gente tem essa diferença. Desculpa. E aí, aqui nesse mundo é assim. Então nós temos que estarmos preparados para passar por uma coisa ou outra, seguro na fé, sabendo que nós não estamos desamparados, que tudo passa, vamos resolver, tudo será resolvido com muita fé, com muita esperança, e nós vamos passar. Se nós estamos passando por uma situação difícil nesse momento, tenha certeza, vai passar. Se a gente não consegue resolver tudo de uma vez, vamos dividindo as coisas. Resolve primeiro isso aqui, depois a gente resolve isso, depois a gente resolve aquilo, mas vai passar, vai ser resolvido. Vamos orar, vamos pedir orientação ao Pai, que Ele vai nos dar, porque ninguém está aqui desamparado, porque Deus é um Pai muito bom. Se o nosso Pai da Terra não nos desampara com toda a imperfeição que Ele tem, imagine o nosso Pai Celestial. Então Ele nunca nos deixa sem o sustento, sem o amparo que nós estamos precisando. Então, vamos segurar as pontas. Apareceu a dificuldade, aprende com ela e segue adiante. O outro solo é o solo com espinhos. E aí, segundo a interpretação, são as seduções do mundo, né? São aqueles que não querem abrir mão dos seus prazeres. Sabe aquele que quer emagrecer, mas não quer parar de comer as coisas que engordam? Exatamente isso. Nós queremos, fica difícil, meu filho? Nós queremos chegar ao objetivo, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço para chegar onde a gente gostaria de chegar. E aí nós vamos protelando, porque nós não queremos abrir mão daquilo que a gente ainda gosta. E a gente precisa admitir isso. Porque admitir é o primeiro passo para que a gente possa começar a mudança. Eu preciso admitir, eu preciso perceber aquilo que está me impactando. Porque muitas vezes nós estamos nos sabotando em muitos dos nossos objetivos. Nós não alcançamos porque nós não nos dedicamos a isso, porque nós não abrimos mão daquele prazer que ainda nos sustenta. Essa é a verdade. E aí a gente precisa muitas vezes de se tratar, né? De pedir ajuda para que a gente possa vencer esses entraves. Por último, a terra boa, que é o solo fértil. Quem é que gostaria, né, que não gostaria de ser essa terra boa? São aqueles que seguem as orientações, são aqueles que conseguem, que se esforçam e que pelo menos tentam. Eu posso não conseguir hoje, mas eu estou na luta, eu vou conseguir amanhã. Então, necessariamente, ela não dá logo esses montes de semente maravilhosa, não brota tudo de uma vez. Mas eu acho que nós podemos dizer que nós somos essa terra fértil, porque nós estamos aí, nos esforçando, buscando ajuda, e nós podemos perceber que já algumas coisas já estão brotando. Alguns resultados nós já estamos tendo,
Então essa terra já está dando frutos. Eu acho que o fato de nós estarmos num sábado à noite, com tanta coisa acontecendo, nós estarmos sentados aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus, já mostra que nós estamos fazendo esse movimento de sair, porque nós estamos nos movimentando em busca de algo que possa nos levar a um lugar melhor. E como ele disse, alguns vão frutificar 30, outros vão frutificar 60, de acordo com a condição espiritual de cada um. Uns já seguem muito mais facilmente, outros com mais algumas dificuldades, mas todos seguindo adiante. Cabe nós, portanto, amigos, nos questionarmos: que tipo de solo nós somos? Isso precisa ficar para nossa reflexão. Que tipo de solo nós somos? Eu sou aquele solo que já consegue seguir adiante, me desprender de determinadas coisas para seguir adiante, abrindo mão de determinados lazeres, de determinados prazeres, para seguir o Cristo, para seguir os ensinamentos do Cristo? Que tipo de solo tenho sido? Quantos e quais frutos eu tenho produzido? Eu estou passando pela vida e estou deixando frutos? Alguém vai lembrar de mim em relação àquilo que eu deixei? Eu vou, mas eu vou ficar. Eu lembro aí de Portela, que disse que foi no Museu de Quintana e que estava escrito num caderninho, e Quintana dizendo que lá no cemitério, lá no mármore dele, ele queria que fosse escrito: eu não estou aqui. Ambos são escritores, né? Quintana é um grande escritor que já desencarnou, Portela ainda está conosco. E aí ele falou o seguinte, que ele não queria estar ali. Eu não estou aqui. Por quê? Até porque, como escritor, ele queria estar entre todos nós. Ele queria estar, a obra dele, o pensamento dele, ele gostaria que estivesse junto de nós. E é assim que tem que ser. Nós temos que ir, mas temos que deixar nos nossos familiares, nos nossos amigos, as boas lembranças dos momentos que nós vivemos juntos. Nós temos que deixar as nossas ações, os nossos exemplos, junto com aqueles que ficaram. Isso é ir, mas não ir. É ir e ficar. Que tipo de exemplo, né, eu tenho deixado para as pessoas? Como as pessoas vão lembrar de mim? Que semeador eu tenho sido? São reflexões que são importantes que nós façamos já, para ontem. Porque nós não sabemos a hora do retorno, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Então nós não podemos perder tempo. Nós precisamos agir. Precisamos agir agora, para que nós não venhamos, ao chegar no mundo espiritual, chegarmos sofridos pelas oportunidades perdidas. E aí nós lembramos do Epitáfio, um músico do Titãs, que ele diz o seguinte, que ele devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais. Quando ele diz isso, ele diz: eu devia ter ido, eu deveria ter tentado, eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quantas pessoas se suicidam porque as pessoas não aceitam como elas são. Elas trazem uma problemática, elas trazem uma dor que muitas vezes é uma dor do passado, pelas experiências que elas viveram e que hoje elas se manifestam na sua vida atual. Mas por não serem compreendidas, por não serem aceitadas,
essas pessoas sofrem. E há aquelas que sucumbem, que não aguentam tamanho sofrimento e antecipam o seu retorno à vida espiritual. Cada um sabe a dor que traz no seu coração. E nós precisamos respeitar a dor do nosso semelhante. Nós precisamos entender a dor do outro. E ele diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos. Nós vivemos numa correria, porque nós temos que ter e ter. E para isso, perdemos as oportunidades do convívio com aquele que nós amamos. Porque nós temos que trabalhar para ter e ter. E tudo isso nós vamos deixar aqui quando nós retornarmos à vida espiritual. Deveria ter importado menos com problemas pequenos. Queria ter aceito a vida como ela é. Porque, segundo Gonzaguinha, ela é bonita e é bonita. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ajude nesse processo de crescimento espiritual, de reflexão sobre nós mesmos e principalmente que nós saiamos da nossa acomodação, da nossa zona de conforto e busquemos a boa semeadura enquanto ainda temos tempo. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade dessa reflexão aqui junto com vocês. Que Jesus nos abençoe.